Olá, seja bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. No breve resumo de hoje, abordaremos o Bitcoin, Polkadot, Near e algumas outras moedas que foram solicitadas pelos inscritos. Não se esqueça de deixar o seu like e participar do nosso grupo gratuito. Antes de iniciarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem inspiradora do Salmo 118. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. O Salmo 118 é reconhecido por expressar gratidão e louvor a Deus por sua misericórdia eterna. Agradecemos a todos e agora vamos começar o nosso panorama. Fala, turminha! Muito bom dia aí pra vocês. Que Deus possa abençoar o sábado de cada um de vocês. Vamos dar início ao nosso panorama das criptomoedas. Hoje vou passar um pouquinho no Bitcoin, DOT. Vou analisar algumas moedas que os inscritos pediram nos comentários, tá? Então hoje vou passar por umas moedas bem diferentes aqui. Belezinha? Antes de começar, já gostaria de pedir o seu like, pedir para vocês se inscrever no canal, né? Deu uma gaguejada aqui. E também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Bom, vamos começar aqui pelo Bitcoin. E aqui está os nossos estudos lá da semana retrasada, da semana passada, né? Mercado basicamente na mesma região, manipulando, desde aquele bandeira de alta lá, se pode chamar isso, né? Que antes dele romper para cima, eu cito para vocês que na minha visão, tá? Para ele mostrar que iria testar basicamente lá o 40 por aí, na minha visão ele teria que estopar essa galera, principalmente no futuros, né? Para ele capturar essa liquidez aqui para baixo, fazendo basicamente um sweep de liquidez, igual ele fez aquela vez lá embaixo, que a gente analisou, que ele renovou o candle e por aí vai, né? A partir do momento que ele não faz isso e ele acaba colocando mais gente na compra, no rompimento dessa região, para mim é no mínimo estranho, tá? É claro que a gente está se aproximando de uma movimentação boa de alta, sim, mas o mercado agora está numa região perigosa, né? E por isso que é mais um alerta que eu vou fazer, né? E por isso que a minha análise ainda continua sendo a mesma, tá? Então, repare que aqui no gráfico do mercado à vista não tinha esses candles aqui desde sábado passado, né? Mas o mercado captura a liquidez lá de cima, que nem eu falo para vocês, ó. Captura a liquidez, né? Deixando esse candle aí, mas ele não chegou ao 38.800, 900 ali. Faltou bem pouquinho, ele foi próximo ali do 500, eu acho, deixa eu ver. Foi no 400, faltou 400 pontos. Bom, muito próximo aos 50%. Pode ser considerado que tocou 50% do order block? Olha, mais ou menos, vamos dizer assim, porque tá muito próximo, tá, pessoal? Então, ficaria meio que alerta e para quem está esperando uma correção, pode sim ser um bom ponto para iniciar uma correção do mercado. E aí a gente vai ver até onde vai essa correção, hein? Vamos ver como vai fechar o candle diário. Hoje ainda, eu esqueci de falar, é sexta-feira aqui para mim à noite, né? Falta basicamente 54 minutos para fechar esse candle diário. E se ele fechar assim, pode ser um sinalzinho de alerta, tá? Mas caso ele queira ainda subir mais um pouquinho, a região continua ali, tá, pessoal? 38, 880, 900, aqui é o 50% do order block, beleza? E aí a gente vai ver como será essa correção do mercado caso ele inicie dessa região, tá? Tem uma bela puxada para fazer para baixo, né? Tendo que a estrutura do mercado está aqui nessa região, ó, lá do 33.457 mais ou menos, teria basicamente que fazer alguma movimentação desse tipo, né, para depois iniciar de fato uma correção. Acredito que vai levar um tempo ainda, não acredito que vá direto uma paulada para baixo. Por sinal, seria o melhor cenário, né, que fosse deixando um monte de falha para cima novamente, para corrigir rápido, vamos dizer assim, beleza? Vamos passar pela DOT.
DOT. Bom, a DOT, pessoal, é o seguinte. Eu tenho muito interesse nessa moedinha, tá? Muito mesmo. Mas eu já comentei com vocês, o que me preocupa um pouco é essa questão do Farley Gap que ela tem aqui na mínima do movimento, tá? E ela tá tão próxima, falar que não vai fechar é meio bizarro, né? Mas não sou eu que mando no mercado e por aí vai. Bom, a DOT é uma moeda que ela pode andar muito? Pode. Por quê? Se ela fizer basicamente igual a Solana e dizer pra gente, olha, aqui é o fundo do mercado, ela teria que basicamente romper essa estrutura lá perto do 10. Por quê? Aí ela estaria mudando a característica dessa movimentação, tá? Formando um choque, uma mudança de característica, para depois iniciar o seu processo de correção. Agora, se ela vir para baixo primeiro, tá? Se o Bitcoin começar a corrigir daquela região ali, provavelmente algumas moedas vão descer mais um pouco, tá? Algumas, e algumas eu acredito que vão subir. Então a DOT poderia, se ela cair antes, tá, pessoal, de quebrar essa estrutura aqui na base, que ela não conseguiu quebrar ainda dos 5,80 mais ou menos, a expectativa é que no mínimo ela venha testar a mínima os 50% dessa barra aqui novamente, tá? Que aqui houve uma micro quebra de estrutura, mas esse fundo ainda não me agrada, tá? Não me agrada. Então, caso o Bitcoin corrija, talvez começar a montar um DCA nos 50% dessa região, lá do 4, 3,80, e se ela for fechar o Farley Gap, lá no 3, tá? Aí sim, acredito que a gente estaria antecipando o movimento para que na sua próxima movimentação, né? Claro que não sei se vai direto ou vai trabalhar o movimento, mas para romper aquele topo lá do 10, tá? Tenho bastante interesse em comprar a DOT. Tô aguardando uma movimentação mais nítida dela, tá? Que ela mostre. Isso que ela fez aqui também é uma confirmação que eu tinha comentado com vocês, né? Ó, fechamento lá no panorama passado, ela fez. Ah, pode acontecer de ser um blefe e voltar a subir? Pode tudo, pessoal. O mercado, a gente nunca tem certeza das movimentações, a gente tem probabilidade. Mas assim como a Matic, ela já inverteu aqui, mudou a característica, perdão, do movimento e ela indica pra gente que há uma grande probabilidade dela engatar o seu processo de mitigação, correção, tá? Agora, o que elas vão fazer para subir até lá em cima de novo, né, que seria o mais provável para cair, não sei ainda o que o Bitcoin vai aprontar aí, beleza? Mas ficaria bem de olho. DOT é uma moeda que eu tenho bastante interesse, quero comprar bastante dela, eu já comentei com vocês aqui no passado dela, tá? Por sinal, quando ela estava aqui em cima, né? E a mesma galera que nunca mais ia voltar, e quando ela voltou, a galera sumiu. É aquela velha história. Bom, vamos começar aqui pelas moedinhas da galera que pediu no YouTube, né? Os inscritos. Deixa eu só achar aqui. Bom, tem o nosso amigo do Ilho, que ele pediu XR. Eu nem sei falar o nome dessa moeda aí, tá? Eu achei ela aqui, mas eu nem conhecia. É que na verdade, pessoal, eu não fico procurando essas coisas assim. Eu gosto de coisa mais sólida um pouco, tá? E quando eu abri o gráfico, eu deparei com isso, eu falei, não é possível. Bom, o que a gente tem que tentar, tem que ser ciente, é que aqui é o Titanic afundando e a gente tem que ter uma expectativa que essa moeda não vai acabar, né? E que a gente vai sair do ponto de menor liquidez para o ponto de maior liquidez. Agora, depende muito aonde você está comprado, tá? Ou a galera está comprada, porque se você falar para mim que vocês estão comprados, olha isso. Por exemplo, lá na região do 800, eu vou falar para você, pode soltar a mão, que aquilo ali não volta mais não. Lá não volta. Pode subir até aqui em cima aqui, mas lá é muito difícil, muito difícil. Bom, o que eu falaria para vocês? Então, para você, Duílio,
você está jogando contra a tendência no mercado. Você tem que entender que qualquer zona de oferta vai ser um perigo. Porque a gente sempre tem que ter uma expectativa igual na compra, que eu sempre falo para vocês, o mercado recua, encontra a zona de demanda, haja defesa. Na venda a mesma coisa. Encontra a zona de oferta para dar continuidade. A vantagem de você pegar uns movimentos dessa forma, igual essa moeda tá, é que caso ela for voltar, geralmente os movimentos dela tendem a ser explosivos, né? Porque eles precisam colocar a galera na compra. Meu Deus. Precisa colocar a galera na compra, né? Então eles tendem a dar aqueles tiros gigantescos lá de 800, 700%. Mas aí é aquela história, vai ficar contando com a sorte, tá? Bom, o que seria mais viável você fazer aqui se você não tiver posicionado? É que ela quebrasse essa estrutura aqui em cima, ó, no 006419, fizesse basicamente esse movimento aqui, ó, igual sempre fala a confirmação de entrada aqui para vocês, igual foi a da Shiba, teve outras moedas, né, que eu não lembro agora, mas que foi falado aqui no canal, que elas voltaram, fizeram a confirmação, a própria Matic e por aí vai. Eu aguardaria basicamente esse tipo de movimento, ficaria de olho nesse cara aqui na região do 005159 até o 004283. Mas, é o que eu falei, você está numa tendência de baixa. Caso ela faça esse tipo de movimento, caso ela faça isso, eu já ficaria muito esperto aqui nessa primeira região aqui, ó, que é a região do 010,392 e depois aqui na região do 019,855, que é o 50% mais ou menos dessa região de order block também, tá? Deu sinais que vai cair aí. Se fizer esse movimento, é claro, Duílio, eu sairia fora. Agora, se não deu sinal que vai cair, vai embora com a moeda, tá? Deixa eu achar outra aqui. A Gix. Vou começar com a Gix. Bom, eu já falei da Gix há um bom tempo atrás aqui no canal, né? Até quando eu fiz a comparação com o SDAO. E qual é o ponto positivo e qual é o ponto negativo da AGIX? Primeiro ponto negativo é que a moeda está numa tendência de baixa. Então tudo que a gente faz contra o movimento é contra a tendência, com a expectativa de sair do ponto de menor liquidez para os pontos de maior liquidez. Mas sempre espertos em realizar. Qual é o ponto positivo? Que é um gráfico novo. Então pode sim reverter a movimentação? Pode, tá? Então o que a gente poderia ficar esperto aqui? Passar uma Fibo na GIX da mínima e máxima para a gente entender aonde está barato, aonde está caro, aonde está os 50% dessa movimentação. Então o que eu ficaria de olho aqui, ó? Isso aqui é um order block acima dos 50%. Pode ser uma região muito perigosa para quem está comprado e não realizar, tá? Na casa do 0,45,946 até o 0,37709. Isso da GIX, tá? Mas lembre-se, para isso ela precisa romper esse topo aqui, né? O que ela poderia ser interessante, ela fizesse isso aqui para fazer isso aqui. E aí pegar combustível talvez para romper o topo. Agora, essa região que ela tá tentando romper é a base da estrutura. Aqui tá o jogo dela, viu, pessoal? É uma confirmação não muito confiável, mas é uma confirmação de venda isso aqui também, ó. Não é muito confiável porque eu gosto da movimentação quando ele raspa primeiro o topo, depois ele vem e quebra a estrutura para baixo, tá? Aqui nesse caso ela já quebrou direto, então é meio... pode ser uma manipulação, vamos dizer assim. Então a GIX teria que aguardar essa próxima movimentação dela aí, se ela vai quebrar essa estrutura aqui ou não. Por que eu falo de tendência de baixa, pessoal? Porque assim, a expectativa a gente tem que ter uma expectativa real do movimento. O que vai acontecer ou não é outra história. Então vamos supor que a GIX segure nessa região. Qual que é a expectativa? A expectativa real é que ela venha para perder esse fundo, ou pelo menos violar ele. Tá? Isso é a expectativa real.
Por quê? Quando a gente está na tendência de alta, não é a mesma coisa, igual a Matic lá. O mercado sobe, faz o processo de mitigação, encontra a zona de demanda, a gente tem que ter expectativa que aqui vai ter defesa e o mercado vai subir. Se vai acontecer ou não é outra história. A expectativa é isso na alta e na baixa também. Então o melhor cenário aqui para ela seria ela conseguir romper esse cara, quebrando essa estrutura. Aí ela estaria mudando a característica da movimentação e a gente futuramente poderia talvez trabalhar com essa pernada. Isso se você não tiver posicionado, né? Ou se vocês estiverem aguardando o processo de correção para buscar as regiões lá de cima, tá? Caso ela não supere essa região, pode ser perigoso, tá? Aqui tem uma região bastante de liquidez, ó. Provavelmente eles vão querer raspar essa região aí. Então tem que aguardar, ver se ela vai conseguir quebrar essa estrutura aí para cima. Ela tá num ponto decisivo aí, beleza? Vamos falar da NEAR. Bom, a NEAR eu vou falar rapidinho, pessoal, que eu quero trazer um vídeo dela. A galera do que é membro aqui do YouTube já tá sabendo da NEAR há um tempo, hein? Mas eu quero trazer aqui para vocês a minha análise sobre a NEAR. Deixa eu até apagar aqui, né? Meus estudos. Bom, quero trazer uma visão minha sobre a NEAR. Acredito na NEAR, gosto da NEAR. Acredito sim que ela pode entregar um belo movimento aí ao médio e longo prazo, tá? Já avisando vocês. Bom, o que a gente tem de estrutura da NEAR? Quando ela quebrar essa estrutura aqui em cima, ó, também é um baita do movimento. 180%. Seria o melhor cenário que ela fizesse isso, tá? Mas aqui, ela já tá dando continuidade à sua movimentação, porque já houve uma quebra de estrutura, micro quebra de estrutura nessa região, tá? Então, mesmo que ela corrija até a sua base lá de baixo, novamente, futuramente é que ela venha superar esse 2,80, 2,90 aqui, para ela abrir um novo range, colocar um fechamento aqui acima e aí de fato mudar essa pernada. Se vocês lembrarem que eu sempre falo da pernada da Matic, quando a Matic fez a quebra de estrutura e por isso que ela não está subindo que nem a Sol, por exemplo, a NEAR, para ela fazer essa movimentação igual a Solana, para ela abrir esse range de negociação, ela tem que fazer esse movimento, tá? Então aqui a gente estaria antecipando, porque a gente estaria numa região macro importante de compra dela. É uma região boa de compra, visando longo prazo aí, tá? Acredito que ela pode se entregar um belo movimento aí pra frente, tá? E depois dessa base dela aqui, a gente vai ter enrosco só nesse cara aqui, que já são quase 400%, né? Dessa região que ela saiu, que é lá perto dos 5.300, mais ou menos. E depois tem as regiões que eu gosto bastante, que é esse Far Valley Gap aqui em cima, ó, perto do 9,10, que já é quase 800%, né? E depois só a base de topo histórico, tá, pessoal? Tem um Far Valley Gap aqui também, ó. Que dá mais de 1000% na casa do 13. Gosto dela, acredito que ela pode entregar um belo movimento aí para o médio e longo prazo, tá? Então fique bem esperto para quem não está posicionado. Se o Bitcoin corrigir, ela deve corrigir também antes de iniciar o seu movimento de verdade. Pode ser uma boa moeda para vocês ter na carteira aí, tá? Bom, Matic e Polygon não preciso falar, né, pessoal? Já falei ontem para vocês sobre as movimentações, né? E parece que ela já tá querendo vir daqui sem testar topo, hein? Será que eu tô comprado no futuros com a sala aí? Será que ela vai bem nessa região que ela tá agora? A gente tá comprado. Será que ela vai estopar urgente? Tava com uma expectativa dela subir. Pode ainda acontecer, tá? Antes de iniciar uma queda. Então acredito que ela poderia raspar essa galera ali para depois fazer isso aqui. Mas vamos aguardar as próximas movimentações. Bitcoin promete, hein? Será que esse final de ano, como será o mercado? Falta um pouquinho pra gente sentar lá na reunião de família, né? O que a gente vai conversar esse ano com os tios? Ou eles vão zoar de novo? Ou a gente que vai zoar? O que a gente tem esse ano, hein, pessoal? Bom, Ethereum, pessoal. Ethereum
não conseguindo romper essa região, raspou a liquidez? No mercado à vista não raspou. E no futuros? Também não. O Ethereum para mim também, pessoal. Ele não raspar essa liquidez para cima aqui é bem estranho, tá? Não capturar esses stops que estão aí em cima. Pode ser que ainda tenha algum movimento surpresa aí para raspar essa região aí, tá? Depois o Ethereum tem esse Fair Value Gap do 2.300, 2.400, é uma região que eu ficaria bastante esperto. Mas se o Bitcoin começar a cair dali, o Ethereum provavelmente vem. Eu também tenho interesse em comprar o Ethereum bem baratinho nas regiões que eu já comentei com vocês. Mas aí eu vou atualizar vocês sobre as novas regiões do mercado, tá? Solana, ainda na mesma região, nada para falar, não quebrou a estrutura para baixo, está numa região importante. Mesma coisa da DOT lá, ficar ligado se ela colocar um fechamento abaixo aqui do 51,21 no gráfico de 4 horas, ela vai indicar para você que a partir daqui há uma grande probabilidade de iniciar a sua correção. Lembra o movimento que eu falei para vocês lá não sei se foi da Gix agora? Fazer esse movimento, ó. Vem, rompe o topo, mas aí quebra a estrutura para baixo. Isso é um sinal que eu gosto de vender bastante, tá? RNDR, já vou mostrar, vou falar dela, né? Que a galera tá pegada e a gente tá vendido nela, basicamente com o mesmo movimento que eu falei para vocês. Qual é o movimento ali que eu falei da Gix? Vem aqui, arma um pivô no topo, aprisiona a galera, faz a quebra de estrutura do mercado, mostrando, opa, aqui eu tenho uma grande probabilidade de iniciar o meu processo de mitigação, a minha correção. Então, ela finge uma resistência aqui, rompe essa resistência para capturar a liquidez, onde a gente vende, buscando o objetivo sempre nas zonas de demanda, né? Para realizar a operação do mercado, com o objetivo dela romper a casa do 2,80 novamente lá embaixo, tá? Então, o que a gente pode observar para ela? Deixa eu mudar para o mercado à vista. Pro longo prazo. Bom, o longo prazo da RNDR, pessoal, é o seguinte. Ela tá numa tendência de baixa. E a gente tem um order block nessa região aqui do mercado à vista, ó. Então a nossa, e essa região que ela tá segurando também é um order block, ó. Repara o fechamento aqui, ó, 50% do mercado. Então é uma região forte de defesa. A mesma coisa que eu falo da expectativa. A expectativa real é que faça esse movimento e aí sim venha para pelo menos testar a base novamente, tá? Melhor cenário, romper a estrutura, mudando a característica. Mas aqui comprar numa região dessa é arriscadíssimo, tá? Arriscadíssimo. Porque você vai tomar um risco aí de 100% basicamente, sem alavancagem, né? Dessa moeda, comprando nessa região contra a tendência, tá? Agora, tá comprado aqui embaixo. Ficaria meio esperto, se não quer realizar ainda, né? Pra mim ela já deu sinal onde eu realizaria. Mas eu ficaria bem esperto, essa região dela aí pode ser um enrosco mesmo, tá? E aí depois tem uma outra região, caso ela vá, nos 5,40 ali mais ou menos. Beleza? Do mais é isso, pessoal. Bem curtinho o panorama. Só pra... Eu nem ia fazer, tá? Pra vocês, porque o mercado tá no mesmo lugar. Então a gente já falou dessa movimentação. Mas como estou terminando de gravar o curso, resolvi fazer hoje aqui, sexta-feira, pra vocês. E é isso. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem espertos nessa região que pode sim ser importante, tá bom? Valeu, pessoal!